Nós estamos terminando nesse mês de abril a nossa série, que tem um nome muito direcionado, que hoje é domingo de Páscoa. E a nossa série fala sobre as últimas palavras de um homem, as últimas palavras daquele que morreu na cruz pelo meu lugar, pelo seu lugar. Se você crê nisso, é momento de celebrar ao nome de Jesus, é momento de saber que hoje existe alegria, existe vida, existe vitória, porque alguém morreu na cruz, mas ressuscitou, amém? Nós cremos nisso, essa é a certeza da igreja, que Jesus ressuscitou. Aliás, essa é a data mais importante do calendário da igreja cristã. Não é o Natal, mas é a ressurreição de Jesus, porque é pela ressurreição, como Paulo disse, não há ressurreição, a nossa pregação é em vão, tudo que acontece aqui é em vão. Mas nós estudamos ao longo do mês de março todas as frases que Jesus falou quando estava na cruz, e hoje nós vamos voltar um pouquinho antes da última frase que Jesus falou na cruz. Ele viveu algumas coisas, e nós começamos essa pregação hoje de manhã. Se você estava no culto das 9 ou das 11, você ouviu o início dessa pregação, a primeira parte dela. E se você não estava, eu vou fazer um resumo muito rapidinho, para que você possa se localizar, e nós vamos seguir em frente e terminar essa pregação agora de noite. Porque Jesus, ele viveu coisas muito significativas nesse último momento da sua vida. A Páscoa é momento de alegria, é momento de saber que Ele ressuscitou, mas a Páscoa é momento de reflexão, é momento de parar para pensar que, eu estava falando hoje de manhã, em 1979, nasce um menino chamado Gustavo Faleiro. Hoje esse menino vira um pastor, está aqui pregando numa igreja, mas só porque há 2000 anos atrás, um homem nasceu, viveu e morreu por essa vida chamada Gustavo, no meu caso, eu posso estar aqui. Só porque Jesus morreu na cruz por você, você pode estar aqui nessa noite. Você pode estar aqui louvando ao nome de Jesus. Você pode estar aqui aprendendo sobre Ele. Só porque lá atrás, antes do seu nascimento, alguém nasceu e morreu e ressuscitou. Nós podemos celebrar isso aqui. Já pensou nisso? Páscoa é momento de refletir sobre isso. Páscoa tem virado chocolate de um coelho que bota ovo. Onde já se viu isso? É bom, eu não estou reclamando não. Falava hoje de manhã, minha esposa trabalha na área de saúde, e eu fiquei feliz porque os pacientes dela foram muito generosos esse ano. Porque a gente ganhou de ovo de chocolate, de bombom, sobrou para a família inteira. E foi para filho, foi para primo. Hoje em casa eu já estava enjoando de tanto chocolate que a gente comeu essa semana. Coisa boa, maravilhoso. Cada vez ela chegava com 2 sacolinhas, eu vou, que beleza. É bom ganhar, é bom, né, a gente ter esses presentes. Mas isso não é o motivo da Páscoa. Páscoa é motivo de alegria, Páscoa é motivo de reflexão, mas Páscoa, e foi isso que nós começamos a pregar hoje, é motivo de responsabilidade. Porque se Jesus ressuscitou, e se nós cremos nisso, e se você tem essa certeza, o que vem na história da igreja, se você é cristão ou é cristã, você conhece melhor essa história, na história de Jesus, no projeto dele para nós, depois da ressurreição, ele promete alguma coisa. O que ele promete? É o quê? Que ele vai voltar. Fiquei com medo agora, porque eu não sei se você sabia ou não sabia, eu estava com vergonha. Se você não sabia, não tem problema nenhum, porque você descobre nessa noite. Mas ele promete que ele vai voltar. E aí que é o momento da responsabilidade. Porque existem pessoas vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. Existem pessoas vivendo a sua vida, como eu sempre falo aqui, segundo o teólogo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já ouviram esse teólogo? Ele prega sobre isso nas músicas dele. Tem o teólogo da banda Skank também. Vou deixar a vida me levar. Para onde? É isso, que tem gente vivendo a vida assim. E vai deixando a vida levar. E vai levando, tranquilo, para onde a vida quiser eu vou.
quando nós não temos a noção de que essa pessoa que morreu na cruz vai voltar, nós vamos viver na vida, de qualquer jeito. Mas quando nós temos a noção de que Ele vai voltar, o que nós fazemos aqui nessa terra conta, não é verdade? Se o teu patrão, ou se o teu funcionário saírem de férias, você sabe a data que eles vão voltar, não é verdade? Agora, se eles forem demitidos, muda tudo, não é isso? Tem gente vivendo como se Jesus fosse demitido. Acabou. Mas não, Jesus vai voltar. Então Páscoa é momento de responsabilidade. E na história da Páscoa, algumas pessoas fizeram parte ali de um momento final da vida de Jesus. A gente, né, se você já leu essa história na Bíblia, você já viu, e eu falava isso dia 2 de manhã, algumas pessoas aparecem. Pedro aparece na história de Jesus, aparece de uma forma trágica. Talvez você nem seja cristão, mas já tenha ouvido falar, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Aparece, está lá. Um homem chamado Pilatos, um político que lava as suas mãos, aparece na história de Jesus. Até animais aparecem, um jumentinho aparece na história de Jesus. Mas nós falamos sobre uma personagem muito importante que aparece na história de Jesus, chamado Judas. Já ouviram falar de um tal de Judas? Pois é, e nós queremos falar sobre ele nessa noite, continuar a falar. Por quê? Porque nós temos a tendência de olhar para a vida desse tal de Judas, e a história dele é muito conhecida, muitos de nós conhecem. Eu brincava hoje de manhã porque todo mundo acha que quem está, né, esperando bebê, quem teve já essa situação, tem 2 filhos em casa, tem aquela situação ali de escolher o nome, vai se chamar o quê? Se for menino é isso, se for menina é isso. Aí tem gente que fica na dúvida. Eu falava hoje que eu morei na França, e na França tem um hábito que nós brasileiros não temos. Lá é falta de educação, é indelicado você dizer o nome do seu filho ou da sua filha, dizer o sexo do bebê. É complicado, porque você quer comprar um presentinho para o bebê e não sabe se compra azul, se compra rosa, todo mundo compra amarelo. As crianças lá só se vestem de amarelo, porque ninguém sabe se é menino, se é menina. Aí ganha amarelo, que dá para os dois. E ninguém sabe o nome. E aí quando a gente chegou lá, o Ianzinho nasceu na Europa, e minha esposa engravidou, uma das primeiras coisas que a gente fez, é menino, vai se chamar Ian. E aí todo mundo, não fala o nome não, dá azar. Agora não dá azar não, pode ficar tranquilo, que vai ser muito abençoado. Mas na hora de escolher nome, né, tem aquela situação ali. E aí pessoal, nome não importa, escolhe um bonitinho, importa sim, quer ver? Quem é que quer botar o nome de Judas no seu filho aqui? Você quer? Já pensou? Judas é um bom nome, não é não? Imagina, qual vai ser o nome? Judas. O pessoal vai tomar um susto. Eu tenho vontade de fazer uma pesquisa nos cartórios. Qual é o índice de mães e pais que chegam lá e vão registrar a criança? Qual é o nome do seu filho? Judas. Quem conhece um Judas aqui? Você tem algum amigo chamado Judas? Tem? Na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, tem Judas? Não tem. Alguém aqui tem? Eu não conheço Judas. Então o nome conta, gente. Ninguém quer botar o nome do filho de Judas. Por quê? Porque Judas ficou estigmatizado como um desgraçado, como alguém que não merece a vida que teve, como alguém que, como é que pode? O hábito popular aí, o que acontece no sábado? Quem sabe? No sábado acontece o quê? O dia de quê? No sábado tem a sexta-feira da paixão, e o sábado é dia de... E todo mundo vai lá, e hoje em dia tem menos, né? Mas cidade grande você não vê muito essas coisas, mas vê um monte de boneco pendurado, o pessoal mete paulada neles. E aí você vai botar o nome do seu filho de Judas? Não vai, né? Vai, Yane? Não vai, né? Por que não? É um nome tão bonito. Judas foi irmão de Jesus. Sabia que Jesus teve um irmão chamado Judas? Ninguém lembra dele. Pois é. Mas o que é intrigante, o que nós começamos a falar hoje de manhã, é que nós temos a tendência de olhar para essa pessoa e a gente se distancia muito dele. Num período de Páscoa como esse, Judas é alguém tão distante de nós, e é aí que a gente se engana. Judas, ele tem características que nós temos, e nós estamos muito mais perto da possibilidade, talvez, de errar, como Judas errou,
do que nós imaginamos. Por isso, Páscoa é dia de responsabilidade, é dia de pensar no que nós estamos fazendo. E nós trouxemos 2 pontos pela manhã e terminaremos com 2 pontos agora à noite. O primeiro ponto dessa manhã nós falamos que Judas era alguém muito estratégico, muito inteligente, tinha dons, tinha talentos. Judas não fez um plano que falhou. Ao longo da história de Jesus, tentaram prendê-lo várias vezes, e Judas acompanhou as tentativas frustradas de prenderem Jesus. Judas viu ali pessoas indo e não conseguiam. Então Judas articulou um plano mirabolante. Olha, esse vai dar certo, e deu certo. Judas era talentoso, Judas era inteligente. E qual o problema em ser talentoso? Qual o problema em ser inteligente? Nós falamos hoje de manhã nenhum, mas os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos talentos não podem sobrepor a nossa vida. Foi sobre isso que nós falamos de manhã. Quando os nossos dons, quando os nossos talentos sobrepõem a nossa vida, nós começamos a ser igualzinho Judas, com nomes diferentes, com nomes de Yane, com nomes de Gustavo, com nomes de Sávio, mas com atitudes parecidas. Às vezes igrejas deixam de lado pessoas, porque aparentemente essas pessoas não têm muitos talentos, não cantam no louvor, não tocam um instrumento, ou não são desinibidas, sabe, pessoas que são mais quietinhas, e aparentemente não têm talentos, são mais inibidas. Essas pessoas têm vida, e se nós valorizarmos a vida, nós vamos aprender a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Judas foi alguém que colocou seus talentos a serviço do mal. Mais uma série aí do Netflix aí para vocês verem, depois reclamarem comigo que eu fico dando nome de série para vocês. Vai ver A Casa de Papel, uma história de um roubo da Casa da Moeda na Espanha, história real. E a inteligência do ladrão é absurdamente maravilhosa. É alguém com um talento impressionante, mas que usa os seus dons e talentos a serviço do mal. Falamos também que Judas tinha uma outra característica que pode estar bem perto da nossa. Judas era alguém ambicioso. Judas tinha ambição de liderar, ambição de combater a injustiça, mas Judas tinha uma ambição que se tornou uma doença. E quando a ambição se torna uma doença, ela é problemática. A ambição é boa na vida. Quem não tem ambição nenhuma, normalmente tem uma vida xoxa. Sempre me falaram que chuchu é aquela parte da salada que é meio xoxa, né? Sabe aquela vida de chuchu? Cara de chuchu? Ninguém tem cara de chuchu, né? Pega gosto do que está do lado, não tem projeto, não tem ambição nenhuma. Não é bom viver assim. Mas quando a ambição vira uma doença, ela tem problemas. E a ambição de Judas se tornou uma doença. Mas quantas pessoas ao nosso redor, ou quantos de nós, precisam parar para pensar que às vezes a nossa ambição tem se tornado maior do que projetos que Deus possa ter para a gente? A famosa frase de Jesus é a frase que tem que acompanhar nossas vidas. Jesus foi o primeiro a ter vontades diferentes das que aconteceram. Jesus chegou e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele pegou as ambições dele, ele pegou a vontade dele e falou: Senhor, faz a tua. E eu queria ler a palavra de Deus que está lá no livro de Mateus, capítulo 26, para que você entrasse nessa história, ouvisse falar, ou se lembrasse da vida de Judas, para que nós falássemos dos 2 últimos pontos nessa noite. Mateus, capítulo 26, Evangelho de Mateus 26, versículo 47. Falava ainda Jesus, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o. Está vendo o plano, o talento de Judas aí, usado a serviço do mal. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. E é interessante como Jesus responde. Olha o versículo 50, Jesus porém lhe disse: amigo,
para que vieste. Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Esse foi um pedacinho onde Judas entra em cena e aparentemente se torna o vencedor. A sua ambição, o seu planejamento, os seus dons dão certo. Eu falava hoje de manhã que as igrejas às vezes no século 21 vivem uma incoerência. Porque nós falamos, nós cantamos que somos uma família. E Páscoa é momento de pensar na responsabilidade do que nós fazemos como igreja. E se nós somos uma família, eu quero dar um exemplo da minha família. Eu tenho 2 irmãs. E a minha irmã mais velha passa por um período muito delicado. Foi internada algumas semanas atrás, voltou para casa. E ontem mais uma vez foi internada, sem previsão. Um momento delicado que mexe com a nossa família, um momento que deixa a gente triste, deixa a gente preocupado, deixa a gente sem saber como agir. Deixa o meu pai, que é um homem de Deus, forte, inteligente, cheio de saúde, com lágrimas nos olhos e sem saber o que fazer, clamando ao Senhor, Senhor da graça. Mas deixa a gente com uma certeza: não é por causa de dons ou de falta de dons que aquela pérola preciosa chamada Cláudia vai deixar de ser a minha irmã. E não é por causa de um período delicado em sua vida, de uma internação, de um período delicado, que nós vamos abandonar a nossa irmã. Já parou para pensar, se você tem irmão, se você tem irmã, o que aconteceria se o teu irmão ou se a tua irmã desaparecesse? Se você descobrisse hoje, e graças a Deus, espero eu que isso nunca aconteça com você, mas o que aconteceria com você se você descobrisse agora que o seu irmão, sua irmã desapareceram? Meus irmãos, eu falo por mim, eu ia rodar o mundo, eu ia parar o que eu estou fazendo, eu ia para o jornal, eu ia resolver tudo, eu ia botar a boca no trombone, como dizem, a fim de achar minha irmã. E às vezes nas igrejas nós nos abraçamos, dizemos: meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, e de repente uma pessoa some e a gente nem sabe o nome, nem lembra quem é. E aí fica daqui: não, mas fulano, não sei quem é. Beltrana, não sei quem é. Não, com o cabelinho assim, não me lembro vagamente. Já parou para pensar, se você falaria isso do seu irmão, da sua irmã? Me lembro vagamente. Nós somos uma família, e a vida é mais preciosa do que os dons. Judas largou a vida, largou todos os ensinos que ele tinha ali com Jesus, para que os seus dons, as suas estratégias fossem colocadas em prática. E se nós não nos atentarmos, nós podemos fazer a mesma coisa: viver uma vida fria, uma vida em que os nossos dons se sobrepõem à vida. Mas a Páscoa, a ressurreição de Jesus, é momento também de responsabilidade. E eu queria que você parasse para pensar: quem são seus irmãos, suas irmãs? Hoje, na nossa classe de integração, tivemos uma pergunta muito importante: pastor, quando eu vejo alguém de outra igreja, seja ela uma outra denominação, batista, presbiteriana, católica, eu preciso fazer com que essa pessoa se converta ao metodismo, pastor? Eu preciso fazer com que ela vire metodista, pastor? Eu falei: não. Mas como é que eu faço quando eu vejo alguém fazendo algo que não é bom, que não agrada a Deus? Eu falei: aí que é o problema. Quer dizer, a grande bênção. Jesus, na sua caminhada, pegou Judas e mais 11, e no momento da maior traição, Jesus vira para Judas e fala: amigo, para que vieste? Será que você está disposto, está disposta a valorizar a vida das pessoas que estão perto de você, e de chamar de amigo, e de caminhar junto? Estar na igreja, ouvir uma palavra, espero eu, abençoada, é bom demais, eu gosto demais disso, eu procuro isso. Mas viver o Evangelho fora daqui é onde Deus te chama para olhar alguém que está perto de você, com a vida destruída, e virar para essa pessoa e falar: amigo, amiga, eu estou perto de você,
Isso vai demandar tempo. Foi o que eu falei para essa pessoa na classe de integração. Foi, olha, a resposta é simples, mas a prática dessa resposta é bem complexa. A resposta é que você deve caminhar com ela em discipulado. Mas essa palavra discipulado tem sido tão famosa nas igrejas, mas não tem sido praticado. O que é discipulado? Discipulado é investir tempo com alguém, é trocar vida com essa pessoa, é ter amizade, é ser amigo, é contar piada, é ir no cinema, é chorar. Hoje nós encontramos um dos líderes da nossa igreja ali sentado antes do culto começar. Veio de um retiro com todas as crianças. Meu filho estava nesse retiro e trabalhou e se cansou e investiu para que crianças pudessem ser abençoadas. E na volta do retiro para cá, ele descobre que o seu primo, um músico muito talentoso, tocou já com Lulu Santos, com gente muito boa, é ciclista, estava andando de bicicleta na tela do Flamengo hoje de manhã, foi atropelado e morreu. E o carro atropelou, saiu correndo, fugiu e nem prestou socorro, prestou. E ele estava ali sentado ali na porta da escada. Eu atrasado por louvor, aquela situação de sempre. E a gente, graças a Deus, teve, infelizmente, mas nesse momento eu tive o privilégio de chorar com os que choram, e de abraçá-lo, e de falar: meu irmão, eu não tenho muito o que dizer para você nesse momento, porque nada vai trazer o seu primo de volta, nada vai confortar. E eu perguntei para vocês, eram íntimos? E ele falou: muito íntimos, pastor, era como um irmão para mim. E aí começou a chorar. E nós estávamos combinando de encontrar, fazer um encontro com os nossos filhos essa semana, mas não deu tempo. A vida é muito preciosa, queridos, e Deus tem colocado pessoas do seu lado, para que você viva uma vida de amizade sincera com elas. Não deixe que os dons e talentos sobreponham a vida. O terceiro ponto de Judas, e é esse ponto que eu quero falar com você rapidamente, além dele ser estratégico, além dele ser ambicioso, Judas mostra nessa história fatídica frustração. E nós nos aproximamos muito de Judas em alguns momentos da nossa vida, se nós não olharmos para a cruz e para aquele que venceu a morte. Por mais que ninguém queira botar o nome do filho de Judas, se não pararmos para pensar, seremos parecidos com ele. A frustração não é o problema, porque todos nós aqui provavelmente já passaram por algum período ou alguns períodos de frustração, não é verdade? Frustrações pequenas, frustrações grandes, frustrações no amor, frustrações no trabalho, frustrações em casa. Todos nós passamos frustrações na igreja. Mas a frustração, ela tem possibilidades de nos levar ao desespero, e aí é o problema. Judas queria a espada, Jesus queria a cruz, e por causa disso Judas se frustrou. Como eu falava hoje de manhã, a vontade de Judas era que Jesus se tornasse o líder político daquela época, e ele talvez virasse o ministro da fazenda do governador Jesus. E de repente Jesus fala para ele: os projetos não são esses, a cruz se faz necessária, e ele se frustra. Só que da frustração ele se vê em um ato de desespero. E esse é o problema, porque todos nós temos dias de frustrações, mas não podemos ter dias de desespero. Se você tem sido ou estado frustrado ou frustrada com uma situação da sua vida, esse não é necessariamente o problema. Tem gente que vai dizer: ah, você precisa orar mais, ah, você está em pecado, ah, isso é um massacre espiritual que as pessoas fazem. Não é bonito, não é bíblico falar isso, porque em alguns momentos nós sim teremos aflições, a Bíblia diz isso. Em alguns momentos sim, nós vamos nos frustrar com amigos, com conhecidos, com colegas do trabalho. Isso não significa que nós somos menos crentes. Então o problema não é esse, mas o que eu quero falar para você nessa noite é que se você se encontra frustrado, frustrada por algum motivo, você precisa olhar para a sua vida, para que essa frustração não se torne um desespero.
Sabe por quê? Porque as piores decisões das nossas vidas são tomadas, normalmente, na hora do desespero. Na hora do desespero você faz sem pensar. E aí quando fez, já era. Fala o que não era para falar. E quando falou, para consertar, às vezes é irreparável o dano. Não é verdade? E nós temos um remédio. Porque Judas levou a sua frustração a um ato de desespero. E um ato de desespero gera morte. Mas nós temos um remédio. A cruz de Cristo vence as frustrações. Amém? Muitas vezes a frustração pode nos levar ao desespero e ao abandono da cruz. Mas se isso é verdade, eu quero encorajar você a pensar no oposto disso. Porque o oposto disso é: se a frustração te afasta da cruz, a cruz te traz esperança e te afasta das frustrações. Amém? Você tem andado frustrado com alguma coisa? Tem andado frustrada com alguma coisa? Tem algo que não te agrada nessa vida? Olha, eu tenho algumas coisas. Eu quero convidar você nessa noite de Páscoa, nessa noite de celebração de ressurreição, a olhar para a cruz e falar: Jesus, eu entrego as minhas frustrações na sua cruz, porque longe da sua cruz eu vou me tornar um desesperado, uma desesperada, mas perto da sua cruz a esperança virá, a vida virá, a paz virá e a minha segurança estará firmada em ti. Amém? Eu te peço em nome de Jesus, trabalha nessas frustrações. Temos uma escolha a ser feita. Deus, e que essa escolha seja a tua cruz, em nome de Jesus. Amém. E agora vem o último ponto, porque eu falei de pontos que nos aproximam de Judas. Talvez a nossa mega inteligência, talvez a nossa mega ambição, talvez a nossa frustração que nos leva a atos de desespero. Mas existe um quarto ponto, queridos. Porque Páscoa não é morte, Páscoa é ressurreição, e ressurreição é recomeço. Existe uma chave, existe um remédio, existe um antídoto, existe algo glorioso que te faz se afastar dessa possibilidade de uma vida desgraçada, de uma vida de Judas. Eu não quero ter vida de Judas, eu não quero. Você quer? Eu não. Então o que vence isso? A cruz vence isso. O arrependimento, a morte e a ressurreição vencem a mega ambição, a mega inteligência e a mega frustração. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Versículo 10. Isso é programado, né? Isso é para saber se vocês estão prestando atenção no culto. Então, quando vocês estão prestando atenção no culto, vocês percebem essas coisas. É tudo programado, tudo já estava pensando em fazer isso, entendeu? 2 Coríntios, versículo 10, vamos lá. 7:10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Se você tem uma Bíblia, como diz o pastor Rodolfo, se você tem uma Bíblia analógica, né, porque hoje tem a Bíblia digital, mas ainda existe a Bíblia analógica. Pega a tua Bíblia aí e marca esse texto aí, 2 Coríntios 7. Dá para marcar na digital também, né? Aplicativo que você vai lá, marca, bota a cor que você quiser, amarelinho, rosinha, azul. Eu faço isso. Marca, para nunca mais esquecer desse texto. Porque esse texto tem que te acompanhar. Esse texto é um remédio. Esse texto é um antídoto para a gente afastar Judas. Não precisa malhar o Judas, não. É só sair de perto dele. Sabe por quê? Quando a gente anda triste, quando a tristeza vem, quando algumas coisas acontecem, muitos de nós acham que é o fim, acham que é o desespero, mas se esquecem de que em alguns momentos essa tristeza pode vir inclusive da parte de Deus. Mas quando ela vem da parte de Deus, ela vem para coisa boa. Olha o que esse texto diz: a tristeza segundo Deus
opera arrependimento para salvação, da qual, ou seja, da salvação, ninguém se arrepende. Se arrepende da tristeza, mas da salvação não. Sabe o que é isso na prática? Você viveu alguma coisa, você errou com alguém, você fez algo errado, você deu uma vacilada. E aí vem Deus, o Espírito Santo de Deus, não é pastor, não é disciplina, não é castigo. Tem igreja que bota as pessoas de castigo. Olha, fez isso, agora vai ficar um mês sem tocar. Eu lembro uma vez que aconteceu uma situação na minha igreja, o pessoal até brigou comigo. Falei, calma, vai se resolver, confie no pastor de vocês. Porque a pessoa deu uma pisada na bola, daquelas grandes, sabe, aquela bola grande, que todo mundo via, ela foi lá e pisou, furou a bola. E aí todo mundo veio armado, igual o Rambo, armado e perigoso. Pastor, agora exclui, pastor, manda para outro lugar, pastor. Agora bota de castigo, pastor, bota em penitência, bota para ajoelhar no milho. E eu olhei, e eu lembrei das palavras de Jesus, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E eu falei, não, a tristeza vai ser outra. E eu virei para essa pessoa, e o pessoal queria que eu excluísse ela tocava. E o pessoal falou, exclui do louvor, pastor, bota para longe. Não pode, não é santo o suficiente a ver você. E eu falei, claro que eu não fiz isso, irmão, não fiz dessa maneira assim rude, né? Mas eu virei para essa pessoa e falei, olha, você está de castigo. E teu castigo agora é tocar todo domingo. Ué, mas como assim, pastor? Eu não vou ser excluído do louvor? Não, é o oposto. Você vai estar mais perto da gente agora. Você vai tocar mais. Você vai estar mais no altar, para que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Dá espaço para ele trabalhar. Porque se ele não trabalhar, meu amigo, eu não consigo. Eu estou aqui pregando para você toda semana, e você fez essa bobagem aí. Imagina se eu não tivesse. E meus irmãos, para a honra e glória de Jesus, deu certo. E essa pessoa se reconciliou com Deus. E essa pessoa se reconciliou no altar. Israel, que é o pastor, se formou no seminário. Muitos músicos aqui da igreja conhecem. Se mudou para São Paulo agora, por uma questão de trabalho. Estava organizando nossa equipe de música. Israel, quando morava nos Estados Unidos, teve uma experiência. E chegou, ele estava lá numa igreja. E aí veio uma pessoa tocar. E essa pessoa tocou, e no final do culto ela saiu da igreja e foi lá para fora, começou a fumar e beber e tal. E ele achou aquilo um absurdo. Mas como é que pode? Aquele cara lá está tocando no louvor e sai, e ele foi direto para o pastor. E aí foi para o pastor, e o pastor falou, eu sei. Como você sabe, pastor? Você é liberal? Eu falei, não. Mas Deus tem falado sobre a vida dessa pessoa. Eu assumo a responsabilidade por essa vida. Eu assumo a responsabilidade, eu tenho orado por ele. Isso não é clichê, isso não é regra. Não é assim que a gente tem que agir com qualquer pessoa. Mas quando o Espírito Santo direciona, a gente tem que agir em amor. E o pastor virou para ele e falou, deixa eu assumir a responsabilidade por essa vida. Porque eu tenho orado por ela. Eu tenho caminhado com ela. E 2 meses depois, meus irmãos, o Israel virou para mim e falou, isso foi um dos maiores ensinamentos que Deus me deu na minha vida, Gustavo, porque 2 meses depois, essa pessoa estava no altar, aceitando a Jesus, se convertendo, com uma mudança de vida integral, cheia do Espírito Santo de Deus. E se fosse eu, teria excluído da igreja, teria mandado ela para outro lugar. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes a tristeza vem da parte de Deus, quando algo acontece, mas não é para te humilhar, não é para te colocar de castigo. Saiba que nessa igreja não vai ter castiguinho, mas não há liberalidade aqui. Nós não somos liberais, mas nós queremos amar a sua vida e ter a certeza de que se essa tristeza, segundo Deus, vier, ela vai produzir arrependimento e salvação na sua vida, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você, amém? Amém. Se você deixar que a cruz de Cristo trabalhe no seu coração, essa tristeza vai se tornar uma grande alegria para você, porque é o seguinte, a tristeza do mundo, diz o texto, essa opera a morte. Está aí, 2 Coríntios 7, Deus, você nunca mais esquece disso. Gálatas 2:20 diz esse antídoto: morte, arrependimento, cruz. Já estou crucificado com Cristo,
e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse é o quarto ponto dessa palavra. Você quer se afastar de Judas? Não é dando o seu dízimo todo mês. Ah, pastor, então não é para dar mais. Não, dê ofertas. Mas, irmão, nós temos sonhos enormes aqui. E contamos com as finanças que nós, eu, você, como bons contribuintes, estamos dando. Mas não é isso que vai te aproximar do Espírito Santo de Deus necessariamente. Não é vindo todos os cultos da escola dominical, abrindo e fechando a igreja, se inscrevendo em todos os ministérios. Não. É se aproximando da cruz de Cristo e podendo dizer: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém? Que esse quarto ponto faça parte da tua vida. Hoje é Páscoa, e Páscoa é recomeço, Páscoa é reinício, Páscoa é olhar para quem você era, olhar para quem o diabo diz que você é, e olhar para Deus na cruz do Calvário e falar: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, em nome de Jesus. Páscoa é olhar para os seus erros, é deixar Deus gerar uma tristeza santa em você, e vir ao altar para que arrependimento se produza, e para que ninguém te humilhe, mas para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida e traga vida, traga salvação, traga santidade, traga tranquilidade para caminhar na igreja, para caminhar nesse mundo louco e doente que nós temos, e olhar para o seu vizinho, que é ateu, que é budista, que é revolucionário, que detesta crente, que fala mal de pastores, que chama pastores de ladrão, e não olhar para ele com olhos de ódio, mas olhar como Jesus olhou e falou para Judas: amigo, o que você quer agora? E assim você vai viver a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Rodolfo, quero convidar o pastor Sá, eu queria convidar o Iane, queria convidar a Camila, que é a Andressa Camila. A gente nunca sabe como é que vai chamar ela, cada dia chama no nome novo.